Olá, tudo bem? Meu nome é Suzana Matos, você está no canal do Dicas do Terceiro Setor. Seja muito bem-vindo, é muito bom ter você aqui. Muito bem, antes da gente começar a falar do nosso assunto de hoje, dessa semana, eu gostaria de pedir para você para curtir o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal, se fizer sentido para você, e compartilhar ao término aí esse vídeo para a sua rede de contatos. Hoje eu quero falar para você sobre um sonho, acho que de todo gestor, de toda gestora de uma organização do terceiro setor tem. Eu gostaria de falar sobre como ser um ótimo gestor, né? E por onde a gente começa. Eu me lembro e falo isso para vocês. Eu já contei da minha história, da minha imersão no terceiro setor, no começo, há mais de 10, 12 anos atrás. As caixas ou a caixa de paracetamol que eu tomei, porque eu caí de paraquedas, sentei numa cadeira como coordenadora, diretora de um projeto social, um projeto, e eu mal sabia conduzir aquele projeto. E eu tive o sentimento de inutilidade, de impotência, eu fiquei muito mal e chorei por muitos dias. Mas, como todas as pessoas, apareceu uma pessoa para me ajudar, para me orientar, uma pessoa formada na área de administração, e essa pessoa me deu suporte. Eu ainda contarei isso com mais detalhes na questão do preparo do meu curso, que eu vou lançar em breve. A gente está tentando se organizar, mas a gente vai lançar o nosso curso online. Então, na verdade, todo mundo pensa nisso, né? Em como se tornar um excelente gestor, como se tornar um excelente administrador, como ter aquela organização redondinha, né? E será que ela existe, né? Redondinha, sem nenhum problema, sem defeito? É claro que não, né, gente? Não existe isso. Mas existe uma gestão efetiva, existe uma gestão qualificada, existe uma gestão que traz resultados, né? E não existem fórmulas mágicas, né? Eu vou compartilhar algumas coisas com você aqui, mas não significa que você vai se amarrar nisso. De repente, na sua organização, aí você faz coisas que fazem mais sentido do que na organização onde eu faço parte, ou no próprio Dicas, onde eu faço parte também. Por enquanto, eu keep. Se bem que tem algumas pessoas se aproximando para fazer parte do nosso time, e a gente está aos poucos aí expandindo o nosso trabalho. Muito bem, se você e eu queremos ser ótimos gestores, o que a gente tem que fazer? Né? Eu vou dizer o que eu fiz, né? Eu comecei observando OSCs e organizações que estavam em evidência e organizações que são e eram referências. Então, há 10 anos atrás, eu fazia parte ainda de uma organização chamada Compassion, que tinha um cunho muito mais religioso, até pela proposta da Compassion. Então, eu comecei a observar as organizações que se destacavam nessa rede. E eu me lembro que tinha uma organização, uma ONG, que ela ficava localizada na Penha, em São Paulo. Acho que ela existe ainda. Hoje ela se tornou a ABAP, Associação Batista da Penha. E na época era a organização que mais se destacava, né? Os gestores, os facilitadores da Compassion sempre diziam que eles eram referência. Então eu peguei um dia, peguei o telefone, na época era a tia Hilda. Tia Hilda, se a senhora está me ouvindo aí assistindo, um grande abraço para a senhora. Eu assisti a tia Hilda e eu falei, eu vi a tia Hilda e eu falei, olha, tia Hilda, eu vou aí, vou passar um dia aí com a senhora para te aprender com a senhora. Tia Hilda era uma senhora que naquela época tinha entre 60 e 70 anos de idade. Mas uma senhora que colocava muito jovem no bolso mesmo. E eu passei um dia lá com a tia Hilda, ela me recebeu bondosamente, eu enchendo o saco dela, perguntando tudo, querendo saber de tudo. E ela falou, senta aí, menina, eu ainda ao longo, começando a vida, ao longo dos meus 23 anos de idade, 25 anos, e eu falei, eu quero aprender, eu não sei por onde começar. A Kedma, que foi a pessoa que me orientou, me deu algumas noções. Mas depois Kedma partiu, foi para fora do país, enfim. E eu fui procurar a tia Hilda. Tia Hilda me orientou, me ajudou, falou sobre a importância da agenda, falou sobre a importância da administração, falou sobre a importância da diretoria, falou sobre liderança. Tia Hilda falou sobre tantas coisas que eu tenho guardado até hoje. E todas elas fizeram e fazem diferença na minha vida. Então, tia Hilda, hoje eu ainda estou galgando e chegando em alguns lugares. E sabe que a senhora tem parte nisso. A senhora contribuiu para que hoje estivesse onde eu estou também, fazendo parte da minha formação nessa questão de gestão do terceiro setor. Então, gratidão para você, gratidão para a Compassion, que me ajudou, começando pela Marli, depois pelo Márcio, né, os facilitadores que deram noções
davam bronca quando necessário, pegavam no nosso pé quando necessário, mas tudo aquilo nos fez aprender a trabalhar sob pressão, porque a Compassion ela vem de um viés de estrutura americana, né, e trabalho sem pressão, 100% em resultado. E aquilo nos trouxe uma bagagem que nos trouxe crescimento. Então, observe as OSCs que estão aí em evidência e observe o que elas têm de bom, mas também observe aquilo que elas têm de ruim, para você não cometer os mesmos erros também. É importante isso a gente fazer. Em segundo momento, ouça a comunidade, né? Você está dentro de uma realidade, você está dentro da região onde a própria comunidade sabe o que precisa, mas às vezes não sabe como executar. E aí está o diferencial das organizações que vem com essa estrutura, com esse know-how de como executar, quais as ferramentas utilizar. Então senta e ouça aquela pessoa que mora mais de 30, 40, 50 anos na região, mas ouça também aquela criança que tem um sonho, ouça aquele jovem que tem um sonho, ouça aquele adulto que tem um sonho, ouça aquela mulher que tem um sonho, porque você vai ver que vão sair pérolas e riquezas que você jamais, em nenhum laboratório, em nenhuma escola você conseguiu desenvolver. Eu falo muito sobre isso, eu valorizo muito isso, né? Conheça a legislação, é importante, não adianta trabalhar só no amadorismo, conheça a legislação, então tem tempo que tem que sentar, tem que estudar, tem coisa que é chata, é maçante, é cansativa, mas tem que estudar, porque faz parte, nem tudo na vida é um mar de rosas, mas a gente precisa sentar, precisa aprender. Então, por exemplo, atuar no terceiro setor e nunca ter lido o marco regulatório das organizações do terceiro setor, a gente está pecando. Suzana, mas aquilo é um calhamaço. Mas se você quer fazer direito, você tem que estudar legislação para o resto da sua vida. Então, escolheu a profissão, agora corra atrás. Então, é a mesma coisa. A gente tem que conhecer, pelo menos o mínimo. Eu não estou falando para você dominar, eu não domino, mas conhecer o mínimo que a legislação diz, para a gente não fazer besteira no dia a dia, né? Isso eu estou falando do Miroski. Mas, por exemplo, se você é da assistência social, conhecer a Política Nacional de Assistência Social, conhecer o LOAS, conhecer a NobSUAS RH, conhecer, enfim, tudo, a tipificação, tudo isso a gente tem que ler e conhecer, e acompanhar. E, por último, aprenda a delegar tarefas. Aprenda a delegar tarefas. Lembrando que nós estamos aqui dando dicas sobre aprender a ser um gestor. Então, um gestor, ele gere, né? Ele supervisiona, ele acompanha. Tem hora que tem que pôr a mão na massa? Não tem problema, tem que pôr e a gente tem que fazer para dar exemplo muitas vezes. Mas é importante compreender isso, que a sua função é de gestão. Então, delegue tarefas, não centralize as coisas para você. Não centralize as coisas dentro de uma pessoa só. Até porque você não é invencível, você não é insubstituível. E a gente tem que deixar a organização sempre redondinha e pronta para uma outra pessoa que possa chegar. Gente, é isso. Todos nós queremos ser grandes gestores, mas para ser grandes gestores as coisas começam pequenas, nos pequenos detalhes. Então comece observando, ouça a comunidade, conheça a legislação e delegue tarefas. Aí você vai ver um excelente caminho para você se tornar um excelente gestor e as coisas automaticamente vão acontecendo, as pessoas te procurando, perguntando, querendo saber. E não existe fórmula mágica. A fórmula mágica é a tarefa de casa, é a disciplina do dia a dia, é o feijão com arroz que muitas vezes faz diferença. E é claro que às vezes a gente dá uma incrementada no meio do caminho também. É isso, gente. Grande abraço. Até o próximo vídeo.